Shalom, amigos na fé e visitantes do canal. A paz e a graça do nosso amado Salvador, Yahushua HaMashiach. Yahushua, o Messias de Nazaré, o único Messias de Israel. Esse é um vídeo somente para fazer alguns comentários sobre algumas nomenclaturas da teologia, que é bom os irmãos saberem, embora os irmãos tenham em primeiro lugar, e devemos ter como prioridade, as Sagradas Escrituras, e não a teologia ou interpretação de homens, né? Porque teologia é um estudo sobre Deus. Teologia é uma palavra do latim que também é derivado de duas palavras gregas, theos, que é Deus, e logos, que significa estudo de. Teologia, estudo de ou sobre Deus, né? Aí no contexto de divindade ou ídolos, ok? Como está traduzido na maioria das Bíblias, temos lá no livro de Gênesis, ou Bereshit, em hebraico, no versículo 1 do primeiro capítulo, no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, se você for ler no hebraico, no original, você vai ver que a leitura seria assim: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Ou seja, a palavra Deus, por ser grega, ela não está traduzindo a palavra Elohim aqui no contexto hebraico. Ela está substituindo, por isso que a maioria fala Deus, né? Porque foi traduzido assim, porque na Septuaginta, ou a tradução mais antiga grega, traduziram assim. Eles pegaram o Supremo Criador, Elohim de Israel, e assemelharam ao supremo ídolo do panteão grego e romano, que se chamava Zeus, na mitologia grega. Então, eles fizeram uma substituição e não tradução da palavra Elohim. Por isso que eu sempre digo: o Eterno te abençoe, o Criador te abençoe, porque são títulos mais corretos para o nosso Eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Devido a essa tradução ou substituição da palavra original Elohim, que tem aí contextos de supremo, poderoso, criador e autoridade. A palavra Elohim é uma palavra no plural que pode servir para o criador e também para ídolos. A exemplo do mandamento, onde está escrito: não terás outros Elohim diante de mim. Está se referindo a outros ídolos, ou, como é mais conhecido, deuses. Alguém pode questionar que o apóstolo Paulo falou em grego com os gregos ao levar as boas novas para eles. Sim, certamente ele falou em grego, mas quando ele se referiu ao Deus desconhecido, como está traduzido, provavelmente ele se referiu ao ídolo, pois eles tinham muitos ídolos e deixaram um dos altares homenageando a um Deus desconhecido que talvez eles não conhecessem. E o apóstolo Paulo usou daquela oportunidade para falar do único e verdadeiro. E com certeza, o apóstolo Paulo não se referiu ao Criador dos céus e da terra, ou ao Elohim de Israel, como o supremo ídolo grego Zeus. Isso é algo que você pode pesquisar depois e ver que a palavra Deus é derivada. Existe um declínio de deivos até chegar à palavra Deus, que é realmente um derivado da palavra Zeus, que é o supremo ídolo grego e romano. E com certeza o apóstolo Paulo não se referiu a Deus ou a Zeus quando falou no ídolo em grego com os gregos, mas sim no poderoso de Israel. Ele se referiu a ele e, com certeza, não usou uma palavra que era usada para Zeus, naquele sentido, mas sim para ídolos, como a própria palavra Elohim serve para o Criador e também para ídolo. Retornando à palavra teologia, ela possui outros conceitos e divisões, como teologia natural, teologia da prosperidade, entre outras, o qual não vou citar nem falar sobre isso aqui. É mais um breve conhecimento que é bom todos terem,
até para debaterem com aqueles que já entendem esses conceitos ou só usam desses conceitos, mas creem na palavra. E como sabemos que a palavra está em primeiro lugar, para que possamos interagir com eles, devemos estar cientes do que significam esses termos, e assim introduzir a verdade das Sagradas Escrituras, ok? Agora eu vou falar sobre uma palavra que é bem conhecida entre os estudantes das profecias, que se chama escatologia. Escatô é uma palavra grega que significa último. Logia vem realmente de logos e estudo. Estudo sobre o tempo do fim, os últimos tempos. São as profecias do tempo do fim, que dá-se o nome de escatologia como matéria para os estudantes da teologia. Agora vamos falar sobre as 3 escolas mais conhecidas da escatologia, que é o pré-tribulacionismo, o mid ou mesotribulacionismo ou o pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo são aqueles que acreditam que a volta de Cristo e o arrebatamento ocorrem em 2 etapas. Ou seja, o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação e da aparição do anti-Messias, do anticristo, onde ficam 7 anos nas nuvens, na chamada Festa das Bodas do Cordeiro, e depois descem à terra, depois dos 7 anos, com o Messias, o Rei dos Reis, para estabelecer o reino milenial. Esse é o pré-tribulacionismo, que acredita no arrebatamento antes da aparição do anticristo, do antimessias e da grande tribulação, dividindo a volta de Cristo em 2 etapas. Arrebatamento primeiro, antes dos 7 anos, e depois dos 7 anos, a volta visível do Messias. Já a visão mesotribulacionista ou mid-tribulacionista, ela acredita que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, ou seja, iniciará a profecia da última semana, ou semana número 70, que é um período de 7 anos, onde nos 3 anos e meio primeiros será um período de paz, e depois nos outros 3 últimos anos e meio será aí a grande tribulação. Eles acreditam que no meio ocorrerá o arrebatamento e a volta de Cristo visível no final dos últimos 3 anos e meio, igualmente o pré-tribulacionismo. E também igualmente o pós-tribulacionismo. Porém, o pós-tribulacionismo acredita que o arrebatamento será depois dos 7 anos, e não no meio e nem no início. Será após os 7 anos de tribulação e grande tribulação. Alguns meso ou mid acreditam que os 3 anos e meio iniciais será um período de paz. Outros já acreditam que será uma tribulação. Porém, a grande tribulação será somente nos últimos 3 anos e meio. Nisso estão certos. Porém, no pós-tribulacionismo, o arrebatamento só ocorre no final ou depois dos 7 anos, juntamente com a vinda de Cristo visível. Não é um arrebatamento secreto. Todo olho verá quando ocorrer o arrebatamento, e depois de um lapso de tempo que não sabemos, ele descerá das nuvens junto com os seus arrebatados para estabelecer o reino milenial. Ambas visões, ou as 3 visões e escolas, acreditam sobre o milênio sobre a Terra, ou, de forma literal, o reino milenial de Cristo, Rei dos Reis, sobre a Terra. Eles se diferenciam na ordem cronológica do arrebatamento, aparição do anticristo e da grande tribulação. Eu acredito na visão pós-tribulacionista, ou no pós-tribulacionismo, pois é a visão mais coerente conforme as Sagradas Escrituras, onde em 2 Tessalonicenses capítulo 2 mostra-lhe claramente que o arrebatamento e a vinda do nosso Redentor só ocorrerá depois da aparição do anticristo, o antimessias, o iníquo, o homem do pecado, e depois da apostasia, consequentemente,
Outros textos, como Mateus capítulo 24 e Apocalipse, em várias passagens, dão entendimento que ocorrerá somente depois dos 7 anos ou dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Então, esse é só um estudo para os irmãos conhecerem as visões, escolas ou nomenclaturas teológicas, para saber interagir com aqueles que creem na palavra, porém, infelizmente, usam muito dessas nomenclaturas, em vez de usarem somente as palavras das Sagradas Escrituras. Mas como é cultura no nosso país, no Brasil, muitos usam, a maioria se utiliza dessas nomenclaturas, devemos conhecê-las para podermos interagir com eles e, quem sabe, aqueles que estão ainda em alguma visão incorreta possam ser libertos com a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras. Esse é o intuito desse vídeo, para que conheçam as nomenclaturas e saibam interagir com elas. Eu sei que muitos já sabem, porém existem muitos que só seguem a Escritura, a palavra. Infelizmente, não sabem esses títulos e essas nomenclaturas para saber lidar com essas pessoas. E isso é muito importante, que saibam, para saber lidar com todos esses tipos de religiosos ou crentes, entre aspas, no Criador. Agora vamos falar sobre as 3 visões mais conhecidas sobre o milênio, que estão também enquadradas no pós-tribulacionismo. Alguns são amilenistas, pós-milenistas e outros pré-milenistas. Agora você fica pensando, qual será que se enquadra naqueles pós-tribulacionistas que acreditam que o milênio será sobre a Terra? Pois é a visão pré-milenista, que acredita que o milênio será sobre a Terra e iniciará com a vinda visível do Rei dos Reis, o Messias dos céus, para estabelecer o reino sobre a Terra. Ou seja, pré-milenista, porque iniciará com a vinda dele. Já os pós-milenistas, eles acreditam que ele só virá depois do milênio. Entenderam? Os pós-milenistas podem ser pós-tribulacionistas também, porém eles não acreditam que na vinda visível dele depois dos últimos 7 anos, ele estabelecerá o reino sobre a Terra. Eles acreditam que iniciará o milênio e só depois do milênio ele virá fisicamente à Terra. Já os amilenistas, eles acreditam que o milênio é simbólico. Já está ocorrendo o milênio. São pós-tribulacionistas também. Porém, são amilenistas que acreditam que o milênio não será sobre a Terra e nem literal, mas é simbólico e já está ocorrendo nos céus. Essa é a diferença das visões sobre o milênio dos pós-tribulacionistas. Eu sou pré-milenista, como a maioria dos inscritos no canal são, que acreditam no pós-tribulacionismo, porém no pré-milenismo, onde ele iniciará o milênio literal com a vinda do nosso Redentor dos céus, com poder e grande glória. Por isso, pré-milenista, porque primeiro ele vem para iniciar depois o milênio. Diferente dos pós-milenistas, que acreditam que só depois dos 1000 anos que iniciará o milênio. E os amilenistas, que não acreditam em milênio literal, mas no milênio simbólico e espiritual. Então, amigos, essas são as visões mais conhecidas. Se atentem a elas para poderem interagir e assim saberem as diversas opiniões e visões e interpretações das Sagradas Escrituras, sabendo que, na realidade, somente uma está correta, uma se cumprirá e as outras estarão incorretas, ou seja, serão falsas. Então, é bom sabermos essas nomenclaturas para interagirmos com elas. Então você, pós-tribulacionista,
Você também é pré-milenista. Você acredita que o milênio será sobre a Terra, com a vinda do Salvador primeiramente, depois dos 7 anos, e assim estabeleça o reino milenial. Então não confunda pré-milenista com pré-tribulacionista. O pré-tribulacionismo, o mid ou meso-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, ambos podem ser pré-milenistas também. Acreditam no milênio sobre a Terra. Porém, dentro do pós-tribulacionismo, existem 3 visões de milênio, como já foram citadas: os pré-milenistas, os pós-milenistas e os amilenistas. Então concluo aqui, amigos visitantes do canal, inscritos no canal, que a paz e a graça de Yahushua estejam com todos. Lembrando que é importante sabermos essas nomenclaturas para sabermos lidar com as pessoas que às vezes seguem uma visão dessas, mas não sabem nem que faz parte dessas nomenclaturas da teologia. E com a palavra do Eterno possamos interagir com eles e mostrar realmente qual é a verdadeira interpretação das Escrituras. Lembrando que a visão mais coerente, na minha opinião, é o pós-tribulacionismo e o pré-milenismo. Ok? A paz e a graça a todos.